Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Pontinho e muito bem-vindos a mais uma Conectividade. Hoje vamos receber ele que é escritor e contador de histórias lá em São Paulo. Vamos conversar com Felipe. Oi, Felipe! Oi, Pontinho, oi, crianças. Eu sou Felipe Macedo, sou professor, contador de histórias e escritor. E estou muito feliz de participar aqui do canal, no projeto do Pontinho. E eu estou ansioso e animado para saber quais serão essas perguntas. Vamos lá? Felipe, eu sei que você é escritor, mas eu quero saber de você quando foi que começou a contar histórias. Bom, Pontinho, eu comecei a contar histórias nos projetos sociais que eu trabalhava. Sempre que tem um momento de folga das crianças ou alguma visita, algum evento e as crianças ficavam ali um pouquinho ociosas, eu começava a contar histórias. E aquilo fez tão bem para mim, tão bem de uma forma que eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E depois que eu comecei a estudar Libras, foi muito mais especial, porque eu podia contar histórias para crianças ouvintes e para crianças surdas. Então isso transformou meu jeito de ver o mundo, de acolher a infância e de respeitar todas as crianças. E você tem as suas referências que te inspiraram no começo do teu trabalho ou até mesmo que te inspiram até hoje. Uma das minhas inspirações para contar histórias é esse rapazinho aqui, ó. Manuel de Barros. Ele é um poeta que me inspira muito no meu trabalho todos os dias. O Manuel de Barros, ele fala sobre a poesia da natureza, a água, os rios, os pássaros, as árvores, e ele me inspira muito na minha jornada. Eu também tenho como inspiração Cecília Meirelles, Rubem Alves, Ricardo Azevedo, Regina Machado, a Xuxa, tanta gente que faz parte de quem eu sou. Felipe, nós sabemos que esse nosso trabalho não tem idade específica, mas para você, como é fazer um trabalho pensando talvez no público infantil? Pontinho, eu amo trabalhar para crianças. Desde que eu comecei na minha primeira formação, que foi em artes cênicas, eu já comecei trabalhando como professor de crianças, dando aulas de teatro. Trabalhar com criança me dá energia, alegria, tranquilidade, paz. Eu aprendo muito mais do que eu ensino e me faz me tornar sempre jovem, vivo, alegre e, claro, com muito amor no coração. É muito especial trabalhar para o público infantil. Olha, nas tuas apresentações, você costuma usar figurinos, adereços? Quando eu vou contar história, eu uso sempre figurinos muito neutros e simples, porque o mais importante para quem conta história não é a indumentária, não é o que você veste, mas sim o que você está comunicando e falando. Então eu procuro sempre cuidar muito mais das palavras, daquilo que eu apresento, das imagens que eu crio na imaginação do meu ouvinte, seja ele uma criança, um bebê, um adulto, do que a própria roupa. A roupa ela fica secundária, é mais um apoio para nós e algo que faça nos sentir melhor de estar ali apresentando aquela história para o nosso público. Olha, você como escritor já deve ter feito muitos livros. Sabe mais ou menos quantos livros você já escreveu? E qual foi aquele que mais te desafiou a produzir? Eu escrevi 5 livros. 2 já foram publicados. O primeiro é esse aqui, o Pedra. E é o meu primeiro livro, a minha estreia assim na literatura infantil. E o segundo, ele chega agora em março, então tá fresquinho. Já eu vou poder mostrar e contar para vocês. Os outros livros, eles estão ainda em processo de ilustração, análise e possivelmente até o final desse ano ou começo do próximo eles estejam aí. É muito importante, eu amo muito escrever para criança, porque a partir das histórias a gente pode conversar com as crianças sobre questões importantes, como na história da pedra, que eu falo sobre bullying, sobre identidade, sobre os sentimentos e como colocar para fora aquilo que a gente sente
quando nós temos vergonha de falar também sobre o que passa aqui dentro do nosso coração. Qual conselho você daria para essas crianças que estão nos assistindo, que talvez um dia assim sonhem em ser um escritor, uma escritora? Qual conselho você daria para essas crianças? Olha, um conselho que eu dou para todas as crianças que querem ser escritores é o seguinte: leiam muitos livros, muitos mesmos. E também presta bastante atenção em tudo que acontece ao seu redor, na sua escola, com a natureza, dentro de casa, as relações das pessoas, o que elas dizem, porque a observação vai fazer com que as suas histórias, os seus textos cheguem para outras pessoas e conversem com a realidade delas também. Eu tenho certeza que se você for um bom observador ou observadora, você se tornará um ótimo escritor e escritora. Olha, quando falamos em tempos de infância, qual é a primeira lembrança que vem na tua mente? A primeira memória, lembrança que vem na minha cabeça quando falo de infância é da natureza. Porque na casa da minha avó era um quintal muito bonito, cheio de flores, de frutas. Tinha uma parreira que é o pé de uva e eu ficava olhando para cima pensando, ai, quando eu for grande puder pegar assim a uva com as mãos, não precisar de outra pessoa para pegar. Gostava muito de cheirar flores e às vezes eu cheirava as flores e vinha formigas no meu nariz. Essas são as imagens que vêm aqui na minha cabeça. Ah, e claro, comer, né? Comidinha da vovó, da mamãe, preparada com tanto amor e carinho, aquele feijão fresquinho, fresquinho. É sempre muito gostoso lembrar sobre a nossa infância. Nas tuas apresentações por aí, já pagou algum mico que pensou, nossa, que vergonha que eu passei? Nossa, muitos micos. Daria uma entrevista só se fosse para falar dos micos, mas eu vou contar um que acontece sempre. Eu tenho uma deficiência auditiva, então eu escuto muito pouco. Eu tenho metade do ouvido esquerdo. O ouvido direito ele já não escuto mais, não funciona. E às vezes quando eu estou me apresentando, contando alguma coisa e eu estou concentrado naquilo que eu estou fazendo, pode acontecer de alguém fazer uma pergunta ou algum comentário e eu não conseguir ouvir. E direto, quando alguém faz isso, fala alguma coisa que eu não consigo ouvir, eu dou risada e continuo. Agora, às vezes as pessoas olham para mim, ficam com cara emburrada, porque elas fizeram alguma pergunta e eu não consegui ouvir, não entendi. Como muitas pessoas não sabem ainda da minha deficiência, às vezes eu pago um pouco de mico quando eu não consigo entendê-las. Mas aí a gente continua a história e termina, e eu tenho muito carinho e cuidado com as pessoas, e isso no final é resolvido. Olha, você tem algum desafio que você acredita que seja assim o maior da tua profissão? O maior desafio da minha profissão é você conseguir ser ouvido, as pessoas prestarem atenção em você. A gente precisa estudar muito, conhecer muitas histórias, ter muitas referências e contar bastante história por aí. Aceitar os convites dos colégios, aceitar os amigos quando chamam para contar uma história sem compromisso para uma pessoa no ponto de ônibus, numa praça. Quando tiver festas com as crianças, você conta história com as crianças, porque assim você vai tendo contato com outras pessoas. Isso te inspira a contar, a escrever e com certeza a se tornar um profissional muito melhor, com muita experiência. Pois é, tem aquele ditado, né? Missão dada é missão cumprida. Mas olha, pra você, o que é ser criança? Para mim, ser criança é a gente ter compromisso com brincar, com a pureza, com a alegria. É você se entusiasmar com as coisas pequenas da vida, do cotidiano. Você olhar o mundo, as pessoas com inocência, com amor, com bondade. Ser criança, para mim, é o que a gente precisa. Nós adultos, vocês crianças, para olhar o mundo de um jeito diferente e acreditar que as coisas podem mudar e sim,
os nossos sonhos vão ser realizados. Ah, Felipe, nosso papo tá chegando no final. Eu sei que vocês aí em casa gostaram dessa conversa. Felipe, muito obrigado por ter participado, ter topado conversar aqui com a gente. Muita gratidão. Gente, eu amei participar do Conectividade com Pontinho. E eu também quero agradecer vocês que ficaram aqui ouvindo sobre arte de contar histórias, sobre ser escritor. E eu espero do fundo do meu coração que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, seja ouvindo uma história, seja lendo os meus livros, ou quem sabe, né, num abraço, num carinho, coisas que fazem tanta falta hoje e que eu gosto tanto. Um beijo, Pontinho. Um beijo, criançada. Até a próxima vez. Tchau! E essa foi a nossa conectividade com o Felipe. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever. Até a próxima conectividade. Tchau!